Oi, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar, aguardar o Gabriel também, já deve estar chegando. Hoje a gente vai falar sobre o tema cuidando dos relacionamentos. É só agora que apareceu aqui a notificação. Oi, Jaque. Oi, Paty. Acho que é você que solicita, né, Gabriel? Oi, Oi, Isa, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. boa noite. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o tema cuidando dos relacionamentos. Boa noite, Jaque. Eu separei algumas perguntas para fazer para o Gabriel, ele é psicólogo. E a primeira pergunta que eu separei é: por que gostamos de quem gostamos? Oi, Isa, boa noite, Pã, boa noite, Jaque, Daniel chegando agora, todo mundo que for aparecendo aí, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Isa, pelo convite. Vai ser maravilhoso conversar um pouquinho sobre relacionamento, que é um tema tão bom. Para quem me conhece, para quem não me conhece, a gente vai deixar essa live gravada também. Pode buscar os meus contatos ali no @marques.hipnose, tem o YouTube também, Gabriel Marques Hipnoterapeuta, que tem bastante conteúdo legal. E, gente, vai ser algo, mais ou menos uma meia hora de conteúdo, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. E seria muito legal se vocês enviassem perguntas ao longo do processo, fiquem à vontade para isso, tá bom? Boa noite, Lisa, entrando aí, todo mundo. Então vamos lá, Isa. Primeira pergunta que é muito interessante a gente falar um pouquinho, por que que a gente gosta de quem que a gente gosta? Por que que a gente gosta de uma pessoa e não gosta de outra? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeira coisa que é importante dizer é que não existem verdades absolutas. Eu vou dizer aqui algumas ideias, algumas reflexões, mas nenhuma é isso e ponto final. Isso são perspectivas. Então, você que está aí do outro lado vai absorvendo o que faz sentido, o que não faz e vai traduzindo para sua linguagem, tá? Então, eu vou falar toda vez que eu falar, na verdade, no lugar do amor, eu vou colocar bem-estar. Então, o que que gera o amor? Eu acho que o amor é tão amplo, tão profundo, e a gente pode falar de tantos tipos de amor, que eu vou falar um pouquinho na relação bem-estar, ao invés de falar sobre amor, por que que gera bem-estar em relação a outra pessoa, em um relacionamento, tá bom? Então, primeira coisa, por que que a gente gosta de quem é que a gente gosta? Eu gostaria de começar falando duas coisas separadas. A primeira, Isa, é o que gera atração e o que gera um relacionamento, porque são coisas totalmente diferentes. A gente pode sentir atração por diversos tipos de pessoas, está lá numa balada, está lá num show, está lá num barzinho, num ambiente social, você se sente atraído. E uma coisa que é interessante, e aí agora o relacionamento já é outra coisa, é um outro patamar, é outro tipo de troca, relacionamento é outra coisa. Então, falando um pouquinho sobre atração. Se a gente parar para pensar, lembrando, eu vou dar exemplos de relações heterossexuais, mas vocês podem ir aplicando, ajustando da sua maneira, tá bom? Então, atração. O que que gera atração? Nós, como seres humanos instintivos que somos, a gente tem dois instintos primordiais: sobrevivência e reprodução. Olha que interessante. E dali vem muitas emoções também, que é algo muito legal. Quando a gente para olhar, é, isso é só um prisma, tá bom? Em alguma parte, os homens eles têm uma tendência a ter um instinto de reprodução mais acentuado do que de sobrevivência, por exemplo. E tanto é que se você reparar o quanto o marketing usa isso, se a gente olhar, por exemplo, para o Salão Duas Rodas, todo evento de carros, de barcos, tem sempre normalmente tem uma modelo super arrumada, com um corpo escultural extremamente bonita, para estar associada, estimular, incentivar, de repente, a venda de um produto. Quando você olha propagandas, cervejas, obrigado pelos corações, galera, ajuda a relevar no Instagram, né? E então, quando você vê propagandas de cerveja, propagandas de algumas outras coisas, você observa
que existe muito apelo sexual, isso muito em vídeos, filmes também. Então, muito da nossa atração tem um quê relacionado ao nosso instinto de reprodução, nós como seres humanos. Então, você pode ver estudos relacionados a por que que uma mulher com seios maiores gera mais atração. Ah, é porque ele intuitivamente significa que vai amamentar mais a cria. Por que que um homem com braços mais fortes vai gerar mais atração? Costas largas, mais alto? Porque aí a gente entra no instinto da mulher, que é o instinto de sobrevivência. Se você, aí homem é solteiro, quer conquistar uma mulher, primeiro passo. E aí, Isa, você pode dizer à vontade se eu estou certo ou não. E lembra, não existe certo e errado. São só olhares. Passe segurança e confiança para essa pessoa. Uma mulher pode achar um homem super atraente, super bonito, mas se ele não passa segurança e confiança para ela dificilmente terá um relacionamento com ele. Lembrando, são muitas variáveis que a gente vai falar sobre relacionamento. Então, o homem está mais voltado normalmente para a aparência, porque o instinto de reprodução dele é muito maior. Enquanto a mulher está um pouco mais voltada para a sobrevivência. Com certeza a aparência influencia muito, porque existem gatilhos. O que são gatilhos? São coisas que acionam em nós que a gente nem percebe. Então, por exemplo, estou andando na rua e tem 5 pessoas. Vamos supor um exemplo de um homem. Tem um homem andando na rua e vê 5 mulheres. Algumas delas terão traços que vão gerar mais atração. Por quê? Porque são traços objetivos. Atração é diferente de relacionamento. É algo que você sente, você não escolhe. Então, por causa da aparência, instinto de reprodução. Enquanto a mulher, você pode perceber que o cara não transmitiu segurança, não transmitiu confiança, então ela não vai sentir tanta atração por ele. Disso, alguma coisa a comentar a respeito dessa primeira introdução? Eu concordo bastante. Eu acho que para as mulheres essa questão da aparência ela é importante, mas com certeza a questão de passar segurança, de passar confiança, a forma com que a pessoa trata também, ser uma pessoa mais carinhosa, né? Mulher liga bastante para isso. Yes, olha como nós somos seres que temos o nosso instinto. Tem muita coisa que a gente nem percebe, mas que está aí vivo em nós. Então, isso é o que gera a atração, tá, pessoal? E aí, no meio disso, antes de entrar no relacionamento, eu gostaria de falar de 2 tipos de coisa. Uma é o que a gente se relaciona objetivamente e subjetivamente. O que que é objetivo? Então, já passamos da fase da atração, comecei a conhecer uma moça legal, um cara legal, e a gente está se relacionando. Primeira etapa. Nessa troca, o que vai se buscar? Você vai se sentir mais atraído por questões objetivas. Então, o que é objetivo? Que vem pelos 5 sentidos. O que você está vendo, o que você está sentindo, ao cheiro da pessoa, o toque da pessoa, o beijo, o olhar, a aparência, são coisas objetivas. Quando a gente entra em coisas subjetivas, são coisas que nos geram segurança, nos geram atração. Por exemplo, nossa, eu admiro tanto aquela moça, ela é super esforçada, super dedicada. Eu admiro tanto aquele rapaz, ele é super esforçado, justo. Então, a gente tem características objetivas e subjetivas que nos geram atração e que nos fazem buscar um relacionamento. Então, lembre-se sempre dessas duas questões, subjetivas e objetivas. E aí a gente entra num ponto muito importante, que é a famosa zone friend. Por que a gente entra na zona do amigo, né? Por quê? Porque muitas vezes, e aí eu quero falar num pacote de coisas que envolve relacionamento. O que precisa ter? Vamos pensar juntos, pessoal. O que a gente precisa ter para ter um relacionamento? Normalmente, e aí a gente pensa num relacionamento que não importa as leis. Se for um relacionamento aberto, fechado, se é dentro de um prisma filosófico, religioso. A questão, um relacionamento de 2 pessoas. O que a gente precisa ter na maioria das vezes? Alguma questão de amizade, que é uma primeira coisa. O que está dentro da gente, da amizade? Gostos. Os gostos são as coisas em comum. Não adianta falar, amor, vamos ouvir uma música ali e tal. Não gosto da música, não tem nada a ver comigo. Vamos fazer exercício? Não gosto de fazer exercício, não tem nada a ver comigo. Vamos numa exposição? Não gosto de exposição, não tem a ver comigo. Vamos assistir um filme? Não tem gostos em comum. É difícil ter o relacionamento para dividir e compartilhar bons momentos. Então, os gostos são muito importantes. Outra coisa, os valores. Pode perceber que nossos amigos, vamos pensar em amigos, a gente vai ter gostos similares,
ah, vamos tomar isso, vamos sair para lá, e a gente vai ter valores. Não adianta, por exemplo, a gente tá um baita de um carinha legal, de uma moça legal, mas você vê, vamos supor que eu sou uma pessoa extremamente justa, extremamente verdadeira, e eu vejo que essa pessoa mente, que essa pessoa inventa coisas, eu falo, poxa, não faz sentido comigo, são valores diferentes. E aí, é a parte da amizade primeiro. E outra coisa muito importante em todas as amizades, em todos os relacionamentos, é a conversa. Então, sem o diálogo, sem uma troca, o diálogo é comunicação, significa tornar comum. Quando a gente está tornando comum um sentimento, tornando comum uma ideia, como se eu pegasse algo que está dentro de mim e eu coloco fora para que o outro possa ver também. Então, o diálogo, a conversa é muito importante nesse pacote de amizade. Imagine que tem gostos em comum, tem valores em comum, mas não tem diálogo para a gente tentar achar uma coisa em comum, porque comunicação é tornar comum. Então, é dividir algo juntos. Se não tem o diálogo, é difícil ter uma amizade, por exemplo, e essa amizade dentro do relacionamento. Além da parte de amizade, às vezes tem uma pessoa que te completa, assim. Tem os gostos parecidos, tem os valores parecidos, tem as conversas. Mas aí vem para outra parte que é muito importante, que é as questões objetivas, as questões de atração. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa não gera atração em você. Às vezes não passou confiança, não passou segurança. Teve algumas coisas que você, poxa, isso daí eu acho bem negativo. E aí a pessoa fica como amigo. E o oposto também pode acontecer. Tenho certeza que muitas pessoas já passou por isso. Às vezes é uma pessoa que gera muita atração, mas que não tem gostos, valores, conversa, não tem nada. Você fala, meu, pode ser uma pessoa linda, mas vazia, digamos assim. Então, para mim não faz sentido. Então, a atração somado à amizade é a parte fundamental para que se exista um relacionamento aí. No meio dessa liga, então, atração e amizade. Para fazer essa conexão, essa liga, tem duas coisas muito importantes. A primeira são as leis. O que são as leis? As leis é o que faz sentido para os dois. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor que o marido quer um relacionamento aberto, mas a mulher não quer um relacionamento aberto. São leis diferentes. Uma outra lei, e as leis têm mais intensas, como essa que eu te dei um exemplo, e leis mais simples, do tipo, toda vez que você for chegar tarde, você tem que me mandar uma mensagem. Se a pessoa não manda, eu fico bravo, porque é uma lei minha. Então, essas leis, na evolução de um relacionamento, elas são muito percebidas. Então ele funciona desse jeito, ela funciona desse jeito. Então essas leis precisam ter confluência. Então vamos supor uma pessoa que não gosta de receber mensagem durante o dia e a outra gosta muito de mandar. Já são gostos e leis que podem ser diferentes. Uma pessoa pode falar, poxa, é importante para mim sempre falar com o outro, sempre falar com a outra parte. O outro fala, meu, para mim é importante ter meu tempo porque eu gosto assim. Já são leis diferentes. Então leis são coisas bem, vamos pensar em regras bem intensas de cada um. Então essas leis devem estar congruentes para fazer essa amizade junto com a atração se juntar. Além das leis, outra coisa quando a gente pensa em um relacionamento, objetivos em comum. Por que objetivos em comum? Não adianta um querer constituir uma família e o outro não quer ter uma família. Um quer viajar ao mundo e o outro não quer viajar ao mundo. Pode ser que dê certo? Sim, pode ser que dê certo. Mas pode ser que não dê também. É, então, retomando, amizade mais atração, dentro da amizade, gostos, valores e um diálogo, a atração, que é objetiva e subjetiva, e a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, e além disso, o que dá a liga são os objetivos em comum e as leis em comum. Algum comentário sobre isso, Isa? Eu concordo bastante. E surgiu uma questão também, né? Você falando tudo isso. Por que existem pessoas que às vezes não têm essa compatibilidade com o outro, passam por situações de desvalorização, estão num relacionamento com mais coisas negativas do que coisas positivas, e essa pessoa gosta e não consegue sair daquele relacionamento. Por que isso acontece? Essa pergunta vale ouro, hein, Isa? Perguntinha de Harvard. Mas, Sim. na verdade, existem diferentes causas, tá? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Por que às vezes uma pessoa fica tão vinculada a um relacionamento que é desgastante, é ruim para ela, mas ainda assim ela fica vinculada? Primeira coisa, não existe uma resposta é isso. Não existe uma resposta final, porque para cada pessoa tem uma situação. Então, um exemplo. É, Você pega alguns tipos tem um mecanismo que é mais ou menos assim. Quando a gente vai ensinar um cachorrinho, a gente dá a comidinha para ele quando ele faz a coisa certa.
isso é muito comum em relações abusivas, que não precisa ser necessariamente uma relação de afeto, de amor, de casal. Pode ser uma relação chefe, uma relação pai e mãe, filho e pai. Pode ser uma relacionamento, que pode ser abusivo. E uma das coisas que às vezes as pessoas permanecem é porque dois pontos de vista. O primeiro é que existe uma espécie de condicionamento que a pessoa entra ao ficar nisso. Gabriel, me dá um exemplo. Então vamos supor que toda vez que eu estava, vamos supor que vamos criar uma relação de chefe. Então, eu tenho um chefe muito punitivo, um chefe que me apavora, que vem me dar bronca, o tempo todo me expõe na frente de todo mundo. E aí eu começo a ter uma relação de afinidade, porque quando eu faço uma coisa certa, ele vai lá, ele me chama com carinho, ele fala de algumas formas comigo. E aí, olha que interessante, Isa, fica associado. Olha que louco, várias vezes é pancada, 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 aí vem o docinho depois. Pancada, 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 docinho depois. Olha que interessante, fica associado que depois da dor vai vir o quê? O alívio da dor. Então, depois que eu sofri muito, eu vou sentir bem. Então, eu estou o tempo todo buscando esse alívio da dor. Eu não estou buscando um prazer, não estou buscando me conectar, estou buscando me aliviar da dor. Isso é quando existe um condicionamento de estímulos negativos. É quando, por diversas vezes, eu sofro ali, mas eu espero que vai mudar, eu espero uma recompensa, eu espero o que tem de bom. E no meio disso, existe um ponto importante, tudo que a gente foca amplia. Foco é energia, é cultivar. Se eu tenho uma plantinha e essa plantinha, vamos supor que seja preocupações, e eu vou colocando água nessa plantinha, eu vou alimentando as minhas preocupações, eu vou ficando ansioso, vou ficando triste, vou ficando magoado. Então o que eu cultivo é energia, ele amplia. Se eu cultivo a gratidão, ai que vida boa que eu tenho um teto, eu tenho saúde, eu posso comer, eu estou ampliando a gratidão em mim. E o que, que acontece nessas relações às vezes? Às vezes tem um monte de coisa ruim. Então vamos imaginar uma parede. Tem uma parede toda arrebentada, bem feia, com os muros caindo, buraco. Só que tem uma parte da parede que é pintadinha, bem bonita. É linda aquela parte da parede. Se o meu foco está tudo naquela parte da parede, eu acabo não vendo o resto. Eu não vejo todo o resto. Eu estou tão focado naquilo, e às vezes eu nem sei o que eu fico preso àquilo, eu fico condicionado àquilo. Então, normalmente essas relações mais abusivas, elas estão relacionadas a esse foco no que, um foco muito grande no que é bom e o ruim só acaba vindo como uma consequência. Isso é um ponto. Vamos falar de outra questão. A questão de, olha essa frase que é interessante. Se o outro tem o que você teme ou o que você deseja, ele te tem nas mãos. Olha que coisa poderosa. Vamos imaginar um exemplo nada a ver com relacionamento. Estou eu caminhando na rua com meu celular, aparece um cara com uma arma. Ele tem o que eu temo. Ele está ali com a possibilidade de tirar a minha vida. Então, se ele tem o que eu temo, eu vou dar ele me tem nas mãos. Eu vou dar ele o que ele quer. Vou dar o meu celular, vou dar o meu dinheiro, enfim. Ele tem o que eu temo. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho muito medo de ficar sozinho, eu não sei viver sozinho, eu não sei compartilhar momentos sozinho, eu não sei usufruir de uma vida sozinho, qualquer um me serve. Já que eu gosto de uma companhia, então outro é meio para mim para ser companhia, mesmo sendo ruim. Então, às vezes, minha dor de ficar sozinho é tão grande que que o outro, um qualquer, supre, por exemplo. Então, a gente entra no que eu temo ou no que eu busco. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu busco alguém para me sustentar. Eu não quero independência, eu não quero fazer nada, eu quero alguém que me sustente. Essa pessoa tem o que eu desejo. Se ela tem o que eu desejo, ela me tem nas mãos. Então, ela pode. Isso você vê relacionamentos, às vezes, infelizmente, pessoas com 50 anos que estão num casamento há 20 e às vezes acabam se tornando reféns de uma relação porque se ela sair desse relacionamento, ela não tem como sobreviver, não tem como viver. Então, aquela pessoa acaba suportando tensões, suportando um monte de coisa, porque o desejo daquilo ou o medo de ficar sem aquilo é maior. Olha que interessante. Então, se o outro tem o que eu desejo, o que eu temo, ele me tem nas mãos. E às vezes é algo tão profundo, tão profundo. Vamos supor que uma pessoa me deu muita atenção no momento que eu estava muito triste. O nosso cérebro, ele acha que aquilo é uma bomba de prazer. Então vamos supor que eu estou num dia terrível, muito triste, muito chateado. Aí vem alguém que não é a pessoa mais bonita do mundo, não tem todas as características que eu busco, mas me dá carinho, me dá conforto, me dá atenção, me escuta. No momento mais difícil, aquilo é super valorizado, porque aquilo vira um bálsamo na minha vida. E aí eu começo, sem saber, buscar aquilo de novo.
buscar aquilo de novo, buscar aquilo de novo. Então, eu falei 3 possibilidades, por exemplo, mas são infinitas as causas que fazem uma pessoa ficar com a outra. E é importante diferenciar um relacionamento abusivo de um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico, os dois fazem mal. Os dois estão sempre brigando, os dois estão sempre discutindo, os dois estão sempre atritando. Bem-vindo à vida dos humanos. Briga, conflito. Eu gosto da palavra conflito. Briga me parece algo mais agressivo. Mas conflito vai acontecer num relacionamento saudável. Porque são coisas se alinhando. São as duas asas do avião. Se uma quiser ir para lá ou para cá, opa, temos que alinhar. Então, num relacionamento haverão conflitos. Mas, quando os dois sofrem por causa disso, então vamos supor que tem duas pessoas muito ciumentas. As duas vão entrar num sofrimento. Então, é um relacionamento tóxico, porque os dois se fazem mal. Então, diferença de relacionamento abusivo, onde, em alguma medida, só um acaba tendo um certo domínio, algo nesse sentido. Alguma pergunta? Respondi ou não? O que você acha? Foi bem claro. Gente, se vocês quiserem fazer algumas perguntas também, pode ir mandando aqui pra gente responder no final. Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto, né, de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e eu queria falar um pouquinho de um projeto que eu tô fazendo com o Gabriel e com uma outra terapeuta chamada Patrícia Costa. Eu já postei algumas coisas sobre isso no meu feed. A gente está fazendo um projeto que se chama Core, que é justamente para você conseguir atrair relacionamentos saudáveis. Ele é tanto para pessoas que estão num relacionamento, querem melhorar a relação com o parceiro. Talvez se você estiver num relacionamento tóxico, que você não consegue sair, como foi até a pergunta que eu fiz para o Gabriel, ou se você for uma pessoa que não tem ninguém e quer atrair alguém legal, alguém compatível, esse projeto vai ser muito interessante. E quem quiser mais informações, né, pode me mandar um direct ou mandar um direct para o Gabriel. Serão 3 terapeutas e 5 técnicas. A gente vai usar técnicas de limpeza energética e espiritual, como Satoshi, radiestesia, Aura Master. O Gabriel vai dar uma palestra pelo Zoom. A gente vai ter 3 encontros online com o grupo todo. Serão apenas 15 vagas para a gente conseguir dar uma atenção especial para cada um. Todos vão ter atendimentos online individuais com cada um dos terapeutas também. Eu estarei utilizando o Theta Healing e o Aura Master. A gente vai fazer pelo Theta Healing a manifestação da alma gêmea, né? Que não é bem alma gêmea, é um parceiro mais compatível, né? Eu gosto de explicar isso também. E o Aura Master, ele limpa muito memórias de dor. Às vezes você teve um passado difícil, aqueles pensamentos ficam ali te atormentando. Então, ajuda bastante uma sessão de Aura Master, limpa a sua energia, te traz mais leveza, dá uma limpada nessa questão dos pensamentos negativos, pensamentos excessivos. E a gente vai usar umas técnicas bem legais, né, nesse workshop, serão de 15 dias. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no direct. Se vocês tiverem alguma pergunta também sobre relacionamentos, se quiser mandar aqui para o Gabriel responder. Eu vou passar para a próxima pergunta agora, né? Como a gente pode cuidar dos nossos relacionamentos? Como a gente pode construir uma relação saudável? Excelente pergunta, Isa. É outra coisa que, lembrando sempre que eu não tenho verdades absolutas, né? São só ideias para a gente ir compartilhando. E o primeiro passo para cuidar do relacionamento é um processo de autoconhecimento. E eu quero fazer com vocês agora um exercício rápido, que não é bem um exercício, mas são perguntas para que você reflita aí dentro. Então, eu gosto muito da ideia, e eu vou usar esse termo por causa da variedade. Então, vamos imaginar que existe um buffet do bem-estar. Porque quando a gente busca alguém, a gente busca porque a gente tem um interesse genuíno naquela pessoa, é como um encaixe. Então, são essas coisas que eu falei, objetiva e subjetiva. Porque, vamos supor que você aí está num relacionamento. Então, vamos supor, vamos pegar eu tenho minha esposa, a gente está um tempo juntos, então vamos supor que ela mude completamente. Ela passe a ser uma pessoa desonesta, coisa que ela não é, passa a ser uma pessoa que cometa crimes, sei lá. Vamos imaginar que ela mude, mas mude de um jeito que afeta meus valores, afeta os meus gostos, que os valores não estão mais alinhados, os objetivos não estão mais alinhados, os gostos não estão mais alinhados. E agora? Agora não faz mais sentido, não faz mais sentido essa relação. Então, no processo de autoconhecimento, é o primeiro passo para você compreender o que você está buscando no outro. E aí, é um prisma bem
lógico, bem racional, mas que te ajuda a entender várias coisas. Então vamos pensar um buffet. Quando você vai num buffet, você escolhe lá coisas saudáveis, coisas que você gosta, você toma a sua decisão ali. Num buffet da vida, vamos supor que você vai buscar no outro, e aí pensa você com você, quanto é importante de 0 a 10 numa nota que o outro tenha uma beleza de rosto, de 0 a 10 que o outro tenha uma beleza de corpo, que o outro tenha uma boa relação sexual, que o outro tenha boas questões objetivas, ou seja, o cheiro, o beijo, que o outro seja carinhoso. De 0 a 10, quanto é importante para você que o outro seja carinhoso? De 0 a 10, quanto é importante que o outro seja atencioso, que o outro seja justo, que o outro se dê bem com a sua família. De 0 a 10, quanto é importante que a outra pessoa saiba ouvir críticas e trabalhá-la, que a outra pessoa seja uma pessoa que queira evoluir espiritualmente. Então, quando você começa a criar esses critérios, poxa, de 0 a 10, quanto é importante para mim uma pessoa assim? Muitas vezes você vai perceber que seus critérios são altos, e que bom que são altos. Isso mostra o quanto você se conhece e o quanto você está buscando o outro. Mas, além de buscar o que você quer no outro, é interessante fazer essa avaliação por você também, num processo de autoestima. O quanto eu estou bem com a minha aparência de corpo, de rosto, o quanto eu me sinto justo, o quanto eu tenho para oferecer, para doar. E é interessante que se a gente é um... Olha que legal. Se eu sou uma flor, eu posso atrair uma abelha, um beija-flor. Se eu sou um urubu, eu posso atrair uma carniça. O que isso quer dizer de uma forma bem análoga? A gente vai atrair aquilo que faz sentido para a gente. E eu não estou falando nesse momento em questões de lei da atração, ressonância, mecânica física quântica, não, no sentido de que a gente se complementa, é simples. Se você gosta de rock e vai numa banda, num show de rock, é provável que você encontre pessoas que você gosta de rock. Então, não é nesse prisma, por esse prisma que eu quero trazer, compreenda o que você busca no outro. E é muito importante nesse processo de autoconhecimento compreender se você está buscando alguém para suprir uma falta sua. É o medo de ficar sozinho, é o medo de envelhecer sozinho. Ah, eu quero alguém, porque imagine quem vai cuidar de mim. Então o outro é meio para cuidar de mim. E é importante que a gente entenda que o outro, muitas vezes, ou ele é meio, ou ele é fim para as coisas. O que pode ser um fim? O que é meio? É quando é natural isso, não é necessariamente, não é algo ruim ser meio, é algo que é natural. Então vamos supor, o outro é meio para eu me sentir amada. Isso é legal, só que tem um problema aí, que eu não me sinto amada sem o outro. Então, se eu entendo isso, que o outro, eu quero alguém para que eu me sinta especial, eu tô num gap, eu tô num vazio, eu tô num problema, porque eu me limito a quem me trata bem. Então, às vezes o outro me trata super bem, mas é alguém que não combina muito, mas eu me sinto amada na presença dessa pessoa. Então, tem diversas questões, mas quando eu entendo esse buffet do amor, se eu entendo um pouco dessa diversidade de coisas que eu busco, é um grande passo para que eu possa saber se aquela pessoa que eu estou buscando realmente faz sentido. Oi para quem foi entrando, tem alguns comentários legais que o pessoal falou muito importante. Obrigado pela participação. Aqui no final tem uma pergunta do psicanalista Prijo. Queria se pudessem falar um pouco sobre autossuficiência. Se você puder explicar o que você quer dizer com autossuficiência, seria o quanto eu sei ser feliz sozinho? Só para ver se é essa linha. Se você pudesse, o quanto eu sei feliz sozinho, só comenta. Se você puder explicar um pouquinho melhor, para eu entender melhor, e aí a gente volta nessa pergunta. Manda um comentário aí, por favor. Então, Isa, deu uma travada aqui, não sei se o pessoal está ouvindo. Se Pra mim voltou? tá Legal, tinha normal, travado para mim. normal. Ok. Então você me perguntou como que eu posso cuidar dos relacionamentos. É isso? Como ser feliz sozinho, digamos assim, é autossuficiência. Interessante. Fizeram uma pesquisa de Harvard, para quem sabe, quem viu um TED, tem um TED muito legal, põe lá no YouTube TED, pesquisa de Harvard Felicidade, perguntando quais são as coisas que nos deixam felizes. E uma das coisas que nos deixam mais felizes é um relacionamento com as pessoas, e não um relacionamento amoroso. São os relacionamentos profundos, amigos, família. O quanto a gente tem relacionamentos intensos e profundos é o quanto, e na mesma medida, as pessoas são felizes. E isso bate também com aquela pesquisa que fizeram na hora da morte. O que você mais se arrepende? Poxa, eu me arrependo de não ter ficado tanto com meus amigos, tanto com as pessoas importantes, quanto com as pessoas que eu amava. Então, vê como faz sentido. Então, eu vejo nossa sociedade, eu acho que nós seres humanos somos como um corpo. Nós estamos unidos e um cuida do outro. Um dedo cuida do outro, uma mão cuida da outra, uma mão lava a outra. Então, nós nascemos socialmente, nós somos seres sociais. Então,
É importante aprender a estar pleno e suficiente sozinho, igual a Prígio está falando aqui, mas como fazer isso de alguma forma? A primeira coisa é nesse processo de autoconhecimento, compreendendo. É, eu gosto da seguinte ideia: se você tem uma visão de mundo, então você pode ter uma visão de mundo metafísica, você pode ter uma visão de mundo física. Então, visão de mundo, e aí se reconhecer suas crenças, seus valores, seus gostos, quando você se reconhece, é o primeiro passo. Então, o processo de autoconhecimento seria o primeiro passo. Porque perguntar o que é como ser pleno, aí é uma fórmula bem complexa. Porque a gente está falando em aprender a lidar com as circunstâncias. Como que eu aprendo a lidar com as circunstâncias? Poxa, está fazendo barulho aqui. Como eu aprendo a não ser reativo ao barulho? Focar na solução, fazer bom uso. Como eu aprendo a trabalhar os meus medos mais profundos? Então, ser pleno e autossuficiente é um processo de trabalho de autoesculpir-se. Quanto mais refém eu sou das circunstâncias, quanto mais vítima eu sou das circunstâncias, menos pleno, menos autossuficiente eu sou. O que é alguém vítima e servo das circunstâncias? É alguém que, por exemplo, passa 3 horas xingando no Twitter e se sente com raiva e fica agressivo com as famílias, com as pessoas em volta. Poxa, você está servo das circunstâncias. Ah, fulano falou não sei quem da política. Me irrito, fico chateado, estou servo das circunstâncias. O processo de autossuficiência, e aí a gente entra numa linguagem sobre mais profunda do que é o amor, é quando você compreende que você entrega. O verdadeiro amor é aquele que doa, não que recebe. Existe essa troca genuína e de interesse verdadeiro, mas. E aí eu vou ler uma passagem de Gibran sobre o casamento, que ele fala mais ou menos assim: enchei o cálice de vinho um do outro, mas não bebei o cálice um do outro. Servir o próprio pão e repartir esse pão, mas não comer o pedaço do outro. O que isso quer dizer? Existe um símbolo alquímico para vinho e pão. Isso se refere também ao catolicismo. Quando a gente pensa em vinho, o sangue de Cristo, ou então seja as questões das emoções, o quanto você trabalhou energeticamente, e ao mesmo tempo, as questões do pão, ele significa aquilo que a gente batalhou. Para fazer um pão, você tem que amassar, sovar. Então, não tem como eu me desenvolver as minhas virtudes, a minha espiritualidade, o meu pão e o meu vinho, desenvolver esses recursos e querer dar para o outro. Porque não se aprende amor, coragem, confiança por osmose. O outro vem e ele não tem como se alimentar disso. Eu tenho como repartir, eu tenho como compartilhar. E aí já é um prisma mais profundo que a gente pode entrar depois. E é muito importante saber ser feliz consigo, né? Para não depender, né? Aí eu posso entrar na ideia de diferença de poder e potência. Poder é quando eu estou buscando fora alguma coisa para suprir. Ah, eu estou me sentindo tão mal, vou comprar um monte de roupa. Eu quero suprir essa necessidade da minha autoestima com algum recurso externo. Então, isso é um poder. Ah, eu quero um carrão para mostrar que eu sou poderoso. Eu quero morar não sei aonde por status. Isso é poder. Eu preciso de algo de fora porque eu não sou capaz de lidar com isso dentro. Um exemplo disso na fisioterapia é alguém que pega uma muleta. Normalmente alguém que está com uma perna machucada e pega uma muleta, ele vai ficar eternamente com essa muleta. Por quê? Porque ele não desenvolveu o músculo. Dói, sofre para desenvolver o músculo, mas ele não pegou os recursos dele. E isso é a potência. A potência é quando você, ao invés de comprar roupa quando está triste, você vai e olha para dentro e fala: caramba, por que eu estou triste? O que eu estou buscando em mim? E para ser feliz sozinho, é importante que você saiba desenvolver a sua potência, saiba se reconhecer. Então é nesse prisma, mas isso é um tema tão profundo que seria impossível abordar aqui em pouco tempo, tá bom? Então, como cuidar dos relacionamentos? A gente falou, só para ver onde que eu estava, vamos falar da seguinte coisa. Autoconhecimento, a importância do autoconhecimento foi o primeiro tópico para como cuidar do relacionamento, né? Só tomar uma água. Isa, algum comentário? Eu falo pra caramba para aproveitar o tempo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, uma participação, por favor. Eu achei muito importante, né, o que você falou. Eu acho que quando as pessoas elas buscam relacionamentos para suprir carência ou qualquer coisa que falta dentro delas, é muito difícil, né, o relacionamento dar certo. A gente precisa primeiro ser uma pessoa completa, saber ser feliz sozinho, justamente o que o Aprígio estava falando, a questão da autossuficiência,
para aí sim você buscar, né, um relacionamento, aí sim você buscar alguém para somar na sua vida e não para preencher um vazio que tem em você. Porque quando a gente faz isso é muito difícil. Qualquer coisa que a pessoa faça vai te magoar, vai ter o poder de talvez estragar o seu dia, né? Então, assim, é muito importante a gente saber ser autossuficiente, saber também, né, essa questão de respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião, a questão do diálogo que você falou, né? Que assim, lógico, todo relacionamento, independente de ser saudável, não tem conflitos, mas essa questão de ter a sabedoria, né, de resolver as questões, de respeitar a opinião do outro, respeitar o espaço do outro. Então, achei bem interessante. Vamos ver o que a Tawane está falando. Precisamos nos conhecer e nos amar primeiro. Só damos aquilo que temos, exatamente. Yes, linda frase, fantástica, Tânia. Quando a gente sorri na rua, o outro sorri de volta. Quando a gente é carinhoso, o outro pode ser carinhoso. Não tem como falar assim, eu não existe virtude no mundo, não existe honestidade no mundo. Ser honesto, sou. Então você pode dar honestidade. Você aprova que existe honestidade no mundo. Então, muito bacana. Queria deixar um beijo especial para uma pessoa muito especial que eu amo muito, meu querido Caio. Um beijo para você ao vivo, Caio. Vai ficar gravada essa, hein? Vamos lá. Então, outra coisa para entender um pouco mais, para cuidar do nosso amor. Linguagem do amor. Quem já ouviu falar de linguagem do amor, que é bem legal. Muita gente, o que significa linguagem de amor? Às vezes as pessoas sabem demonstrar amor de um jeito e sabem receber amor de outro jeito. Exemplo, vamos supor que um pai que sabe demonstrar amor, o jeito que ele demonstra amor é suprir financeiramente. Então ele dá presentes, ele paga a escola, paga isso, paga aquilo. Porque é o que ele sabe, é o jeito que ele demonstra amor, por exemplo. Só que vamos supor que um filho, ele gosta de receber atenção, afeto e carinho. Só que o pai não sabe dar, ele não tem essa capacidade, ele não cresceu assim, ele não está acostumado, não é dele. Então isso é uma linguagem do amor conflitante. Isso é uma linguagem do amor conflitante, porque gosta de receber afeto, carinho, beijo, e o outro gosta de entregar coisas materiais. E essa linguagem existe de diversas formas. A gente pode pensar em ouvir elogios, a gente pode pensar em é, receber carinho, receber atenção, a gente pode pensar em presentes, fazer coisas juntos. Então, quando você entende, poxa, como eu gosto de sentir amado. Eu, Gabriel, por exemplo, cresci numa família de muito toque, muito beijo, muito abraço, eu gosto disso. A minha esposa, por exemplo, ela não cresceu nesse ambiente. Então, no começo, houve muito conflito disso, porque na linguagem do amor dela não era necessário. Na minha era. Então eu torno comum, eu explico, eu falo, olha, eu gosto de receber beijo, abraço, nessa medida. E aí eu gostava nessa, ela gostava nessa. Qual que é um grande segredo que vai entrar nessa? Equilíbrio do doar e receber, que é o ponto principal. Ela aprendeu a ser mais carinhosa e eu aprendi a precisar de menos. E a gente entra num equilíbrio. Esse é um ponto fundamental de todas as relações. Nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de nos sentir amado, de nos sentir reconhecido, de nos sentir importante. Nós temos essa necessidade. E quando a gente tem essa necessidade, a gente vai buscar no outro. Poxa, eu arrumei tanto a casa aqui, o outro nem falou nada. Você não arrumou esperando que o outro falasse, mas você esperava um reconhecimento. Então, se o outro passa a saber, fala, olha, eu gosto quando você reconhece que eu arrumo a casa. A pessoa passa a saber sobre isso. E quando ela passa a saber, ela passa a poder reconhecer isso, falar, verbalizar. Então, essa linguagem do amor, esse equilíbrio do dar e receber, é a parte fundamental para cuidar, para cultivar um bom relacionamento, né? E aí a gente tem dois pontos também sobre as questões complementares. Não sei quanto de vocês já reparou que nas relações, às vezes tem pessoas totalmente complementares. Eu falo que é como porco-espinho. O porco-espinho, se ele ficar muito longe, ele passa frio e é ruim. Se ele ficar muito perto, ele se espeta. Então é uma distância saudável. Eu, por exemplo, era muito bagunceiro antes de conhecer minha esposa. Nossa, bagunceiro. Minha esposa era extremamente organizada. Então, nesse ponto, a gente entrou num equilíbrio de dar e receber. Foram questões complementares. A gente tinha conflitos ali. A gente tinha conflitos, mas a gente ia se polindo, para que eu aprendesse a ser mais organizado, que era uma boa virtude, e ela aprendesse a ser menos exigente com a organização. Podia ser menos. É mais saudável para ela se as coisas forem mais flexíveis. Então, não sei quanto vocês
observem que vocês já tiveram relações complementares. Não só em um ponto, mas às vezes em vários. Fala, nossa, às vezes o outro não tem nada a ver comigo em algumas coisas, mas ele me complementa. O que falta em mim, o outro tem. O que eu admiro em um ponto em mim, o outro tem. E é muito interessante observar essas diferenças. A gente pode olhar o outro como oposto em alguma coisa, que é uma visão, mas a gente pode olhar como complementar. A harmonia, o equilíbrio, ela nasce do complemento dos opostos. Se eu tenho, por exemplo, uma única nota, pen, 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 não tenho harmonia. Eu preciso de mais notas. Se eu tenho duas cordas que vibram juntos, mais uma ideia de Gibran, a gente junta nesse movimento para que as coisas se complementem. Então, uma ideia para finalizar esse raciocínio a respeito desse equilíbrio, do equilíbrio de dar e receber, é importante que a gente perceba duas coisas. Quando a gente quer que o outro mude, quem ele é, ou quando a gente quer que o outro mude, se adapte. Exemplo, vamos supor que eu adoro filosofia e temas relacionados a universo, energia, espiritualidade, uma série de coisas. Minha esposa não gosta tanto quanto eu. Uma coisa é eu esperar dela que ela seja exatamente como eu nesse ponto. Não, você tem que gostar de filosofia como eu, você tem que gostar de espiritualidade como eu, porque eu estou buscando algo nela que na verdade é meu. Porque a gente se reconhece no outro, a gente reconhece coisas em comum. E às vezes é tão importante para mim filosofia que eu fico assim, nossa, como que você não gosta disso? Mas aí eu compreendo que ela tem coisas complementares e que não faz sentido eu esperar que ela mude. Então esse é um ponto que é o passo mais difícil num relacionamento, que é aceitar alguns pontos do outro. Aceitar o outro como ele é. Saber que não adianta esperar que um cactus te dê rosas ou que uma árvore de maçã te dê laranjas, porque o outro é daquela forma. Então, quando a gente compreende o outro como ele é, a gente tem duas opções. Se for algo muito difícil, a gente vai explorar muito isso no curso. Ou a gente aceita, ou a gente não aceita e vai embora. E se desvincula. Então, vamos supor que eu sou muito honesto e a minha companheira, meu companheiro, é muito desonesto. É uma questão muito conflitante, que eu não suporto isso. Assim, eu vejo nela aquilo que eu não admiro, que eu menos gosto. Eu tenho duas escolhas. Ou eu aceito que ela é assim, que é uma escolha dela, que dessa árvore de maçã só vai sair maçã, ou eu vou embora. Então esse é o processo mais profundo, que é de aceitação. Ou é como aquele processo que eu falei anteriormente agora, que é de organização e desorganização dá para equilibrar. Se os dois souberem que é importante tornar comum, então aí dicas para cuidar da relação. Não adianta eu querer que minha esposa queira que eu seja mais organizado se eu nem sei disso ou se eu nem quero mudar. Então os dois têm que querer mudar e os dois têm que ter esse objetivo, por exemplo, organização, desorganização em comum para alinhar. Então isso é uma parte do equilíbrio de dar e receber. Eu falei pra caramba, tem mais coisa para falar, mas manda aí, Isa, o que você pensa sobre isso? Galera, comentários, perguntas, vai ser uma honra. Então, acho que a gente entrou de novo nessa questão da importância do diálogo, né? Eu conheço algumas pessoas que às vezes vêm falar comigo assim, nossa, Isa, o meu namorado, ele faz isso, isso, isso que eu não gosto. Eu falei, mas você já parou para conversar com ele? Você já contou para ele como você se sente? Aí ela fala, não tenho coragem. Então, assim, se a gente não tem um diálogo na relação, às vezes é uma coisa que a pessoa até estaria disposta a mudar, mas ela não sabe que aquilo te incomoda, ela não sabe que aquilo te fere, te magoa. Então, é muito importante saber chegar nesse equilíbrio através do diálogo, ver o que realmente é da personalidade do outro, que ele realmente não vai mudar, e também não querer mudar o outro, né? Querer adaptar aquilo que você quer, porque a gente tem que respeitar, né? A forma de ser, os gostos, e etc. Então, acho que tudo que você falou é bem, bem importante para a gente conseguir construir relacionamentos saudáveis. Eu tinha uma pergunta aqui também. Quando a gente tem um conflito, Gabriel, como a gente vai saber se o problema está em nós ou no outro? É exatamente esse aspecto que foi falado. O problema está em nós quando a gente está esperando que uma árvore de maçã dê laranja. O que isso quer dizer? Que eu quero que o outro mude parte muito fundamental de quem ele é. Eu falo isso no curso que a gente vai falar, que existe, imagine nós como uma árvore, existe a raiz, existe o tronco, e existe o caule não, os galhos com as folhas, as flores. Vamos dizer que as folhas, as flores, são coisas que é fácil de mudar. Então, toda sexta eu gosto de beber, minha mulher não gosta, tudo bem, isso eu poderia fazer sozinho, mas vamos supor que eu gosto de beber com os amigos toda sexta. Mas minha esposa, poxa,
eu queria que você estivesse aqui comigo. É importante mesmo para mim? Não, para mim é como se eu estivesse indo ver um filme, não faz tanta diferença. Então, se não faz tanta diferença, está nesse nível de galhos, de folhas, que com uma brisa mexe, que é fácil mudar. Esse é um ponto legal. Se eu vou para um caule, a gente começa a entrar em valores muito intensos, coisas mais, crenças mais fortes. Então, a gente pode pensar num nível honestidade. Ah, poxa, eu não consigo estar com uma pessoa que é desonesta, pessoa rouba, vai no mercado, pega um negócio, aquilo que é uma coisa absurda, eu jamais vou me relacionar com um negócio assim. O que é isso? Então tá, é algo do caule. Tanto é que quando você vê o outro fazendo isso, vai doer, é como se tivesse uma machadada ali, pá, porque é uma parte de você que está muito estruturada, muito enraizada, muito densa, é muito como você é. E aí vai mais profundo ainda, que são as raízes. As raízes é a mesma coisa que o caule, só que numa intensidade maior. Do tipo assim, eu não abro mão. Vamos supor, eu quero ter um filho, eu vou ter um filho e eu não vou abrir mão. Meu parceiro, minha parceira não quer, é raiz isso para mim. Não adianta. Então, se o outro não quer, ele pode insistir, o vento bater, pode insistir, pode brigar, a gente pode conflitar, mas eu não vou mudar isso. Então, será que sou eu o problema? Quando a gente começa a olhar no outro e começa a entender, será que é galho? Ou seja, algo que dá para mudar? Será que é tronco? E tem uns galhos fortes, por exemplo. A gente tem dificuldade para mudar os nossos hábitos. Imagine numa relação. Para eu começar a me tornar organizado, foram mais de 3 anos de convivência. Aí, quando a gente começa a morar junto, muda a relação. Então, convivência, autoesculpir-se. Eu fui entender quanto gerava sofrimento mesmo. Porque na minha cabeça, na minha crença, na minha árvore, no meu planeta, a gente vai falar disso lá no curso. Esse é o meu planeta. Minha organização era tranquilo, aquilo era exagero, para mim aquilo ali era desnecessário. Mas no coração dela, no planeta dela, ali no caule dela, aquilo era fundamental. Então eram galhos grossos, eram partes muito, muito importantes, que ainda assim a gente conseguiu esculpir. Então o problema está em mim quando eu quero que o outro mude um caule ou uma raiz, digamos assim, algo que é muito estrutural dele. O problema está no outro quando já foi comunicado, vamos supor, Gabriel, eu quero que você seja mais organizado. E aí eu falo, tá bom, vou ser mais organizado, mas eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Não me esforço, não me lembro. Então o problema começa a estar no outro quando começa a entrar nesses conflitos mais profundos, né? Então tem esse ponto. Uma coisa interessante na nossa linguagem, a gente tem pouco tempo, eu fico de olho aqui, é uma coisa que eu aprendi com a minha querida amiga Fê, excelente professora de yoga, que ela fala sobre bolinhas. Imagine que quando a gente está se relacionando com alguém, imagine que eu dei um abraço na minha parceira, eu dei um abraço no meu parceiro. É como se eu entregasse uma bolinha branca para ela, para ela. Se eu pintar essa bolinha de vermelho, significa que foi um ponto negativo, que foi algo que eu não gostei que a pessoa fez. Se eu pinto ela de azul, eu que pinto a bolinha, foi algo positivo. Então vamos supor, meu marido chegou atrasado no jantar. É uma bolinha vermelhinha. Pode ser, eu que pintei, porque eu gerei expectativa, ele não comunicou, enfim. Mas é uma bolinha pequenininha. Peguei uma mensagem suspeita, uma bola vermelha pesada. E dentro de nós vai existindo esse equilíbrio. Então, às vezes, se o outro está super carinhoso com você, super afetuosa com você, tá te dando várias bolas azuis, vários atenção, carinho, amor, afeto, presença, lembrança, vai enchendo a balança de azul. A azul vai ficando pesada, pesada, pesada. Então, você não tem vontade de dar vermelho, você cuida para não dar vermelho. Você devolve esse azul. Nossa, tá tanto azul aqui que eu quero devolver. Quando a gente põe esse prisma, a gente pode ver uma relação. Às vezes, o que é muito comum é uma pessoa fica num ciclo vicioso. Então, eu briguei com a minha mulher falou daquele jeito, então ela brigou comigo, e aí fica uma troca de bolinhas vermelhas, uma troca de agressão, uma troca de conflito, até que alguém que decide parar, respirar, se alinhar e dar um passo para trás, fala assim, calma, não adianta eu continuar dando bolinhas vermelhas. Eu tenho que me acalmar, segurar, porque eu já estou gastando muito aqui vermelho. Eu tenho que. Vamos começar a entregar um pouquinho de azul e romper esse ciclo. Então essa questão das bolinhas é interessante para a gente medir como está o nosso relacionamento. Porque às vezes na cabeça do outro, o outro está lá azul, 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 e para você é vermelho, 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 e o outro nem sabe. Então o outro está elogiando, às vezes o outro está falando uma coisa simples, de uma forma direta. Pega não sei o que para mim.
é algo normal. Só que eu falo, nossa, tá mandando em mim? Tá maluco? Vou lá e pinto de vermelho. E puf, coloco no coração. Então, às vezes, é coisa que a gente nem sabe. Falou de um jeito mais explosivo, falou de um tom de voz, às vezes interpretou mal a mensagem, tá lá uma bolinha vermelha que o outro nem imagina que foi pintada de vermelho. Então, essas relações é interessante para a gente começar a visualizar, né? O que você acha, Isa? Alguma pergunta, alguma coisa? Ah, eu achei muito interessante isso que você falou. Realmente faz todo sentido. E eu queria aproveitar, né, como a gente já está com o tempo aí mais curto, para você falar um pouquinho também do projeto, da sua parte, né, porque vão ser três terapeutas. A Paty não está aqui agora, né, para falar, mas é um pouquinho da questão da limpeza espiritual, energética, que vai ser a primeira semana. O Aura Master eu vou usar muito a questão de amor próprio, de autossuficiência também, tem como trabalhar isso de uma forma bem legal no Aura Master. O Theta Healing a gente consegue limpar algumas crenças limitantes relacionadas, né, a relacionamentos. E a questão da manifestação da alma gêmea também, que a gente vai fazer na última semana. E eu queria que você contasse um pouquinho o que você vai abordar no projeto, como vai ser a sua semana. Legal. No core, o representa observar. E por que observar? Porque eu vou olhar para dentro de mim. O meu objetivo nesse processo, o meu foco, vai ser que a pessoa faça um diagnóstico, a gente vai fazer junto, eu vou dar ferramentas para que a pessoa possa se compreender. O que eu preciso melhorar? Por que será que eu sempre arrumo uma esposa, uma mulher ou um homem que é agressivo? Por que eu sempre arrumo uma mulher ou um homem que é ansioso? E olha como esses ciclos ensinam a gente, porque a gente acaba refletindo algum aspecto nosso. Então eu vou fazer um mergulho para que as pessoas possam compreender, primeiro, se for algo para buscar um relacionamento, compreender ciclos anteriores, por que fica se repetindo, e também compreender, se já estiver num relacionamento, por que está ruim, o que em mim eu preciso melhorar, como melhorar. Então, são várias ferramentas de diagnóstico para a pessoa se entender, entender aspectos de autoconhecimento e várias ferramentas de intervenção. Então, por exemplo, a ferramenta de diagnóstico, a gente vai fazer uma análise de personalidade, conhecer muita coisa sobre você, sobre cada uma das pessoas, para que a gente possa fazer um trabalho na causa das dores. Se tem uma goteira aqui, eu coloco um balde, eu estou trabalhando no efeito. Qual que é a causa dessa goteira? Ah, eu estou olhado aberto. Então a gente vai na causa do problema. Ah, por que eu sempre termino um relacionamento e já arrumo um outro? Vamos na causa. Será que você tem medo de ficar sozinho? Será que você não sabe se reconhecer no amor? E aí a gente vai na causa, entendendo a causa, e são várias estratégias de intervenção. Então, para quem não sabe, eu trabalho com programação neurolinguística, estratégias de coaching, estratégias de hipnose. Então, a gente vai usar muita coisa para poder cuidar mais do relacionamento e se compreender. O processo principal da minha parte é gerar autoconhecimento, gerar reflexões. Só com coisas que a gente falou aqui, a gente já consegue entender um montão de coisas. Para vocês terem uma ideia, essa é a base. Então você imagina que isso é a base, tem muita coisa para ser explorada, para ser compreendida, né? Ai, muito legal, muito bacana. Muito bem. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, a gente já vai encerrar. A gente pode abrir esse espaço, Isa, para perguntas agora? Claro, Para claro. comentários? Pode ser? Então, tá bom, pessoal. Mandem perguntas, se vocês tiverem alguma É, dúvida em relação ao que foi falado, ou alguma coisa que não foi falado e você gostaria de saber. queremos agradecer pela sua paciência, pela sua audiência. Sim. Eu, durante a live, viro apresentador, fico falo, nossa, Gabriel, você fala rápido assim nos atendimentos? Não, eu falo um pouco mais devagar, porque senão eu quero encher de coisa no tempo, e aí acaba... Mas é Ah, outro mas isso é perfil. ótimo, que eu falo menos, então dá certinho. Yes, perfeito. Isso. Pessoal, estamos na fase de perguntas. Para quem está entrando agora, Neuci, bem-vinda. Não sei se só deu uma passagem aí. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Temos 12 pessoas aí online nesse instante. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, eu vou ler um trecho do Gibran. Esse aqui é o livro, meu livro favorito, O Profeta de Khalil Gibran. E eu vou ler um trecho, não a parte toda, sobre o casamento. Olha que legal. Deixai que seja como um mar em movimento entre as praias de vossas almas.
Enchei o cálice um do outro, mas não bebei do cálice do outro. Dai um ao outro do vosso pão, mas não comei do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sejais alegres, mas deixai que cada um fique sozinho. Assim como as cordas de uma lira são sozinhas, apesar de vibrarem com a mesma música. Dai vossos corações, mas não para que o outro guarde, para que o outro os guarde, pois apenas a mão da vida pode conter vossos corações. E ficai juntos, mas não juntos demais, pois os pilares do templo ficam separados, e o carvalho e o cipreste não crescem na sombra um do outro. Olha que legal sobre essa ideia de. Eu já expliquei a simbologia de cálice e de pão, mas nessa ideia de os pilares do templo ficam separados. Então, as pessoas precisam se reconhecer sozinhas. Tem uma frase de Shakespeare que diz, no Menestrel, para quem quiser ver lá, coloca lá no YouTube, ou Menestrel, tem áudio, ou se você quiser ler, você encontra fácil também. Plantai o seu jardim, decorai, como é que é? Plantai o seu jardim e decorai a sua casa, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então isso é muito do que ele está falando aqui no Gibran, a respeito de que uma árvore não cresce na sombra da outra. Um pilar, ele, ao mesmo tempo que as pessoas estão separadas. Então quando as pessoas querem melhorar um relacionamento, conhece-te a ti mesmo, domina-te ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Então é muito nesse processo de aprender a estar bem sozinho, aprender a mudar o foco, de o outro tá ruim, o outro não faz isso por mim, opa, e eu? E a mim? Como que eu posso melhorar? Como eu posso doar mais? Tem uma frase que eu uso muito na minha vida, que é assim, quando você percebe que você está muito irritado, quando você está muito fora de si, que está precisando de muita coisa, se pergunta, vida, o que, que eu posso doar para você? O que, que eu posso te entregar? O que, que a vida quer de mim agora? O que, que eu posso oferecer para a vida? Então, quando o outro briga, grito, raiva, é um pedido de socorro. A pessoa só tem raiva quando antes ela sofreu. Então, o que, que você pode entregar para essa pessoa? O gelo só derrete com o calor. Então, se o outro está sofrendo, se o outro está raivoso, como dar amor, como dar afeto, como dar carinho, como dar presença e assim por diante. Pessoal comentando, foi um prazer, bem claro, de fácil entendimento. A Prígia está fazendo uma pergunta sobre projeção de trauma num relacionamento. Isso é muito interessante. Às vezes, olha que maluco que é a vida, né? Olha como tem coisa que a gente não explica. Vamos supor que eu casei com um homem que é alcoólatra e meu pai era alcoólatra. Olha só. Ou então eu casei com um homem que não é alcoólatra, mas ele bebe. Toda vez que ele bebe, isso me entristece, isso me enraivece, isso me deixa mal. Por quê? Porque eu estou vendo nele o meu trauma, o meu passado com meu pai que chegava violento, que quebrava coisa. Então, o mecanismo de projeção é um mecanismo na vida. A gente olha o outro a partir das nossas experiências. Bem-vindo ao Clube dos Humanos. Então, o primeiro fato é compreender que realmente, independente de trauma, a atitude que o outro está tendo, eu uso 3 crivos. Olha que crivo legal. É saudável, te deixa feliz e é virtuoso. Se o outro está tendo um comportamento saudável, que deixa ele feliz e virtuoso, beleza, o problema é meu. Sou eu que estou viajando na maionese. Poxa, o outro gosta de ouvir música alta. É saudável, é virtuoso e deixa ele feliz. Por que eu estou irritado? É porque meu pai ouvia música alta de noite e isso me deixava maluco. Então o problema é seu. Um exemplo do meu relacionamento sobre projeção de traumas. E aí eu não vou falar de trauma gigante, coisas pequenas. Toda vez que eu ia buscar meu filho no banho, eu ficava com raiva. E eu achava que a raiva era da minha esposa. Mas quando eu descobri que quando eu entrava no banho, a oxigenação do ar era menor e que a minha avó desmaiava em ambientes quentes, e eu comecei a associar ambientes quentes a algo que eu tinha que estar em um estado de alerta. Uma vez eu estava jantando com a minha avó num restaurante, nem estava tão abafado, ela desmaiou. E eu falei, caramba, e eu comecei a associar ambientes abafados a algo um pouco
tenso. Olha como eu projetei em um ambiente uma situação que aconteceu com a minha avó. Então eu saía com raiva do banheiro e falava, meu, e eu projetava às vezes essa raiva na minha esposa. Ah, ela que tá me chamando alto, ah, ela que tá fazendo isso. Não, peraí. Isso daí é uma projeção Tem sua de 30 uma relação segundos, com a sua avó. Pessoal, 30 segundos. Obrigado pela audiência e paciência. Isa, Gabriel. obrigado. Algum Amei. Você recado final? respondeu. Só, o meu é beijo Já. e gratidão. Gente, Alguma beijo. coisa aí? Obrigada pela presença. 15 segundos só. Acho que não dá para responder mais pergunta. Mas, gente, quem estiver interessado no projeto, manda mensagem para mim ou para o Gabriel para a gente poder passar mais informações. E é isso. Obrigada, Gabriel. Beijo. Tchau, pessoal.